Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Isso vai depender do momento que vocês forem assistir essa aula, certo? Bom, eu optei por gravar essa aula porque ontem foi dia de AstraZeneca, de vacinação, e aí a vacina ela deu algumas reações, né? Então, eu estou deixando a aula gravada porque é melhor gravar agora, né? Se Deus quiser, logo, em breve, vocês vão saber e conhecer essas reações. É bom porque está imunizando, mas a gente sente um pouquinho, certo? Mas, enfim, hoje é a nossa aula e hoje a gente vai continuar a disciplina de gerência de projetos e a gente vai falar um pouquinho sobre como gerenciar o tempo no projeto. Eu já falei para vocês que quando a gente gerencia um projeto, existe aquele tripé que o gerente de projeto ele tem sempre que se preocupar, que é o quê? É ele gerenciar custo, gerenciar prazo, gerenciar escopo e preocupado sempre com a qualidade do projeto. E sabendo que quando ele mexe em desses itens, se ele diminui o tempo, ele vai aumentar o custo, ou ele vai ter que diminuir o escopo. Se ele diminui o custo do projeto, ele vai ter que aumentar o tempo, ou ele vai ter que diminuir o escopo. Ou seja, quando eu mexo em algum desses itens, eu acabo afetando o outro, né? E aí, gerenciar o tempo do projeto é uma atividade que, qual é o objetivo dela? Fazer com que o gerente garanta que aquela estimativa inicial que ele deu de prazo para fazer todo o projeto vai ser cumprida no final, ou vai ter um desvio muito pequeno. É uma atividade que, para a gente da área de desenvolvimento de software, é uma atividade que ela não é tão fácil assim. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de estimar o tempo que a gente leva para fazer uma tarefa. Isso faz com que essa parte do controle no tempo seja um grande desafio para o gerente. Porque muitas vezes o que acontece? Você olha e diz, eu levo 2 horas para fazer esse código dessa funcionalidade. Aí beleza, só que no meio lá do código, na hora que você vai compilar, aparece um erro que você não consegue identificar. Procura, passa um tempão procurando. Em vez de 2 horas, você leva 4 horas e no final descobre que era um ponto e vírgula que estava faltando. Isso é muito comum na nossa área e acaba que esses pequenos atrasos, no final, eles comprometem o prazo do projeto. Então, planejar e gerenciar um projeto, considerando o tempo, é uma atividade que ela não é tão trivial na nossa área, mas que a gente precisa fazer, a gente precisa aprender as técnicas para conseguir fazer um cronograma e gerenciá-lo da melhor forma possível, certo? E é isso que a gente deve ver na disciplina de hoje, certo? Então, qual é o objetivo? Apresentar os processos, ferramentas e técnicas para planejar o gerenciamento do tempo de um projeto. Para gerenciar o tempo, a primeira coisa é começar a planejar. Depois, eu preciso definir as atividades que eu tenho que fazer para cumprir aquele projeto. Por exemplo, eu tenho o projeto de fazer um site. Beleza. Quais são as atividades que eu preciso para fazer um site? Eu preciso criar as páginas, eu preciso fazer o layout, eu preciso criar banco de dados, eu preciso hospedar essa página. Cada uma dessas tarefas são as atividades que eu vou precisar fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber todas as atividades que eu tenho que fazer para conseguir entregar o projeto no final. E aí, o grande desafio é descobrir as atividades que eu tenho que fazer, certo? O que ajuda? Aquela estrutura analítica do projeto que vocês viram na aula passada, que é uma forma de pegar o escopo do projeto e quebrar em pequenas entregas, vai ajudar, porque ali, no final da EAP, naquele último nível, ali estão as atividades do projeto. Então, ali você vai pegar aquelas atividades, vai ter que fazer o quê? Vai ter que sequenciar essas atividades, ou seja, colocá-las em ordem. O que eu preciso fazer primeiro? Qual é a atividade que depende da outra? Por exemplo, se a gente pensar na construção de uma casa. A primeira coisa que tem que fazer, o alicerce. Não adianta pensar em fazer o acabamento se você não fez o alicerce, se você ainda não levantou as paredes. Então, o sequenciamento dessas atividades é algo importante, saber quais são as atividades que têm a dependência da outra. Eu não posso, por exemplo, começar a testar se não está pronto no meu site. Então, eu tenho que saber essas ordens, as atividades e também saber quais são e a ordem delas, a sequência delas.
Depois eu preciso estimar o recurso das atividades, ou seja, eu preciso saber quem vai fazer. Porque dependendo de quem vai fazer, eu tenho uma duração, que é o próximo passo, estimar a duração da atividade. Por exemplo, conheço bastante banco de dados. Se eu tiver que fazer o banco de dados, eu vou levar, por exemplo, uma semana. Agora, se eu alocar para fazer uma pessoa que é a primeira vez que vai fazer o banco de dados, que ela ainda está aprendendo, eu já sei que ela não vai levar uma semana, ela vai levar 2 semanas. Por isso que eu preciso primeiro saber quem vai fazer, ou seja, estimar o recurso das atividades, para depois estimar a duração. Depois eu desenvolvo o cronograma, que é o que eu vou ter que gerenciar, e fico controlando o cronograma durante todo o projeto, para eu saber qual a atividade que já iniciou, qual que está com problema, qual que vai impactar a outra, caso ela não termine. Então, isso é o processo de gerência de atividades. Então, a primeira coisa, planejar o gerenciamento do cronograma. Ou seja, o processo que vai estabelecer as políticas, os procedimentos, a documentação para a construção do meu cronograma. Depois, eu defino as atividades, vejo tudo que eu tenho que fazer e, em seguida, sequencio, que a gente já comentou, que eu vou ver qual é a primeira, qual é a segunda, quais são as dependências, estimo os recursos que eu vou precisar para aquela atividade, com foco primeiro nas pessoas que vão fazer, mas aqui também, se eu precisar de algum material, alguma coisa para fazer aquela atividade, é aqui que eu vou fazer isso. Depois, eu desenvolvo o cronograma, ou seja, eu coloco todas as atividades na sequência e vejo o tempo que eu vou levar para fazer, controlo o cronograma durante todo o meu projeto, e isso é uma das atividades mais importantes do gerente de projeto, e essas são as atividades principais do gerenciamento de tempo de um projeto. Mas a primeira coisa que a gente viu lá são as estimativas. E aí a gente se pergunta quais os tipos de estimativa. E o que é estimar um projeto? Como é essa arte de estimar um projeto? Para fazer isso, a gente vai ver um vídeo aqui rapidinho, só para vocês verem que estimativa é algo que não é tão trivial assim. Então, deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai funcionar. Espero que o áudio saia. Vamos lá, ainda está carregando. Carregou, né? Beleza. Então, bora colocar aqui em tela cheia. Vamos ver aqui. Pronto pro jogo, amor? Prontíssimo. Pular, né? Propaganda. Tudo isso no México. Agora vamos com a previsão do tempo com a Hermelinda de Assis. Tudo bem, Hermelinda? Tudo ótimo, Sérgio. E como é que tá o final de semana em São Paulo, esse tempo? Não sei. Como assim, Hermelinda? O tempo tá tão louco, né? Mas o nosso Rio de Janeiro, querido, vai estar sol. Aí é você que tá dizendo. Responsabilidade sua. Eu sairia com um guarda-chuva, uma capa, por via das dúvidas, né? Vai que. Salvador. Tá lá. Salvador tá lá. Comida boa, aeroporto lindo. E algum lugar do país vai fazer sol, Hermelinda? Se eu tivesse que arriscar, eu diria Cuiabá. Mas tô indo assim mais pela intuição. Questão de calor, de frio. Diria que em Teresina deve estar um bafo do cão e que Porto Alegre aí já deve estar mais fresco. Mas também tô bem calcada no preconceito mesmo. Tô indo mais pelo lugar comum. Tá, questão de mínimo e máximo. Você pode falar alguma coisa? A máxima eu acredito que não passe de 41, 42, assim, no máximo, em algum lugar do Brasil, né, mais quente. E que a mínima não passe com certeza de 0 em outro lugar do Brasil, já mais frio. Tá, Hermelinda, minha querida, tem algum lugar no Brasil que você possa dar qualquer tipo de previsão? Em São José dos Pinhais, chove e tem rajadas de vento no final da tarde. Porque minha tia mora lá. E o joelho ruim dela, quando dói, não tem erro. Bom, fica a dica aí pra quem é de São José dos Pinhais, né? Futebol. Olha, Sérgio, para mim é muito difícil prever o resultado de um jogo entre Criciúma e Goiás. Até porque é um jogo que ainda não aconteceu, logo vai acontecer. Sendo assim, é muito difícil prever uma coisa que ainda não aconteceu. É um jogo que pertence ao futuro e o futuro a Deus pertence. O que dá para dizer é que os dois times vão entrar com 11 jogadores, é um fato, porque foi previamente estabelecido pela FIFA, pela CBF, sei lá, enfim. Vão ser 11 jogadores de cada lado e esses 11 jogadores tem uns melhores que outros. Fatalmente, entre Criciúma e Goiás, tem um time que é melhor, não sei qual, mas um deles vai ganhar a partida, isso se não der empate. Isso daí eu posso garantir para você. Agora, quanto que vai dar o resultado?
resultado, vai ser apenas uma especulação. Eu poderia, claro, especular de acordo com o que os times renderam até agora, mas isso aí seria rotular eles a uma performance que eles já tiveram, não necessariamente eles vão ter, pois cada dia a gente acorda de um jeito. Né? O que dá para dizer é que jogo é jogo, e treino é treino, clássico é clássico, e vice-versa, Sérgio. Meu pai amado, que cara é essa, Sérgio? Meu amor, tô sem dormir há 3 meses. E aí, gente, o que essas estimativas disseram? Nada com nada, né? Então, a gente, quando assiste a previsão do tempo, a gente espera que naquela previsão ela bata com o que vai acontecer. Então, quando a gente assiste lá a Annie Lotterman dizendo que vai chover, a gente espera que chova, né? Quando a gente vê uma análise de esporte e aí ele olha e analisa, a gente espera que aquele comentarista acerte aquilo que ele está falando. Então, a previsão, ela tem esse intuito de ser algo muito parecido com o que vai realmente acontecer. Então, a arte de estimar, na verdade, tem muito a ver com a arte de prever o futuro. Só que, claro, a gente não faz isso baseado no nada. A gente tem que fazer isso baseado em algumas técnicas e alguns itens de medição, de mensuração, que vão fazer com que a gente consiga estimar. Mas lembrando que pelo vídeo, estimar é prever. Mas nem todas as vezes, como diz, eu acho que é a Mágio Coutinho, previsão não é precisão. Só que o objetivo é que se torne cada vez mais próximo, né? Não necessariamente a arte de prever alguma coisa você exatamente precisa, mas eu não posso ter um desvio tão grande assim. Então, a arte de estimar é a arte de prever, sim. E a arte de prever com algum grau de certeza. Claro que não vai ser 100% de certeza, mas tem que se aproximar. Eu não posso estimar como foi feito aqui no vídeo da Porta dos Fundos, baseado no nada. Eu tenho que saber e fazer com que essa minha estimativa de tempo e, por consequência, de custo, ela se aproxime da realidade. Então, fazer a estimativa é o processo de prever ou aproximar o tempo e o custo para concluir projetos a serem entregues. Vai bater certinho? É muito difícil. Muito difícil. Mas o desvio não pode ser tão grande assim para que o projeto não se torne um grande fracasso. Porque se eu erro muito a minha estimativa de tempo, se eu digo que eu vou levar 2 meses e entrego em 1 ano, esse projeto deu errado, né? O meu cliente está com raiva de mim. Eu extrapolei o meu custo, porque em vez de pagar os desenvolvedores por 2 meses, eu estou tendo que pagar por 1 ano. Então, já deu tudo errado. Então, eu tenho que fazer uma estimativa muito próxima do que vai ser a realidade, para que eu não caia no problema de um fracasso no meu projeto. Agora, a estimativa ela pode ser feita de 2 formas. Top-down, que é da parte mais superior. A parte inferior, ela é definida com base na experiência ou histórico de informações. Alta incerteza, escopo instável. Tipo, o cara diz assim, olha, quanto tempo tu dá para fazer um site? Aí tu diz, o site de quê? Uma loja. Aí tu pensa assim, uma vez eu fiz um site de uma loja, eu levei 3 meses. Então, eu vou levar 3 meses para fazer. O que você tinha de informação? Nada. Porque ele te falou que era um site de uma loja, você disse que já tinha feito um site de uma loja, que você já fez em 3 meses, então esse aqui você leva 3 meses. Mas você não tem detalhe nenhum, você não sabe como é que é esse site dele, ele ainda não falou os detalhes, ele não falou quantas funcionalidades vai ter, como vai ser a forma de pagamento, ele não falou nada. Foi baseado na sua experiência, certo? E a outra, que é a experiência bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Ela é uma visão dos detalhes do projeto. Clareza quanto às exigências relativas aos recursos. Para fazer essa estimativa, eu tenho que saber todas as atividades que eu tenho que fazer, ou seja, eu tenho que ter uma estrutura analítica daquela toda detalhada. Sei tudo que eu tenho que fazer, aí eu começo a fazer de baixo para cima. Eu tenho que fazer todas essas atividades aqui, cada atividade leva X tempo, somo tudo, e aí sim, eu tenho o detalhe. Então, por isso aqui, a gente já sabe que o ideal é que a gente faça a bottom-up. Ou seja, a gente começa de baixo e vai subindo. Nem sempre é possível. Algumas vezes a gente tem que ir para o
top-down mesmo. E aí a gente vai, começa com reunião e tenta levantar o máximo possível de detalhe. Claro que a gente ainda não tem todos os detalhes, é muito por alto, mas a gente reúne as partes envolvidas e tenta chegar no prazo. Mas a gente ainda não tem todos os detalhes. O ideal é que a gente vá para o contrário, para bottom-up, quando a gente já tem todos os detalhes e aí a gente soma tudo. Nem sempre é possível. Algumas vezes a gente está na top-down mesmo, tá uma visão por cima. O que a gente faz? Se a gente estiver usando um método como o Scrum da vida, a gente chama as pessoas que vão fazer aquele projeto, cada um começa a dizer o tanto que ele acha de tempo que vai levar para fazer aquela tarefa e chega a ser um consenso, certo? Nessa, a gente uma estimativa que tem uma chance maior de erro, porque a gente está indo pelo achômetro das pessoas. Uma outra forma de fazer estimativa top-down fazendo por ponto de função. Ponto de função é um assunto que a gente ainda vai ver, mas o que é o ponto de função? É uma forma de calcular o tamanho de um projeto. Aí a pessoa começa a te descrever, olha, vai ser uma loja que vai ser mais ou menos assim, aí você tenta calcular o tamanho daquele projeto. A partir do tamanho, é X ponto de função, ou seja, é um projeto que são 300 pontos de função. Aí você sabe o tempo que a sua equipe leva para fazer um ponto de função, e aí você consegue estimar um tempo para levar para fazer aquela atividade. Mas, de novo, essa aqui é alto risco, porque você não tem todos os elementos para estimar. Mas muitas vezes é assim que a gente tem que estimar mesmo. Nem sempre a gente vai ter todos os detalhes. O ideal é que a gente faça a estimativa bottom-up, ou seja, é de baixo para cima. Eu tenho todas as tarefas e aí, a partir das tarefas, eu calculo o tempo que eu vou levar para cada tarefa e aí eu somo tudo e aí sim eu tenho a minha estimativa. Para o PMBOK, o que ele recomenda? Essa aqui. E aí, como é que ele recomenda fazer? Ele recomenda utilizar a estimativa detalhada para pacotes de trabalho da WBS, que, se vocês recordarem da aula passada, é a EAP. Eu vou ver as tarefas que eu tenho lá na minha EAP. Lembram lá que vocês fizeram, que vocês colocaram lá as tarefas que tem que fazer? Para cada uma daquelas tarefas, você estima o tempo, né? Coloca numa planilha ali o tempo, e aí sim você consegue calcular o tempo que você vai levar para fazer todas aquelas tarefas. Quais são as diretrizes para estimar? Realizada pelas pessoas responsáveis e mais familiarizadas com a tarefa, ou seja, eu vou chamar as pessoas que sabem fazer aquilo para tentar estimar. Não adianta eu perguntar para uma pessoa que é especialista para o pintor quanto tempo ele leva para fazer o alicerce. Ele não sabe, né? Consultar mais de uma pessoa para fazer estimativa. Por quê? Porque aí você chama um programador e diz, olha, eu levo 2 dias para fazer essa tela. Depois é melhor chamar sempre mais de um para que você tenha uma média, para que você não trabalhe baseado só na opinião de uma única pessoa. As estimativas, elas devem ser baseadas em condições reais, ou seja, eu tenho que fazer a estimativa baseada em fatos reais mesmo, eu não tenho que ficar imaginando situações, certo? Eu tenho que ver, olha, não adianta eu pensar assim, olha, para fazer essa tela, se eu tivesse aqui um especialista em JSP, eu levaria 2 dias, mas a pessoa que você tem para fazer não é o especialista, ainda está aprendendo. Então, você tem que levar em consideração o que você tem. Você tem uma equipe de pessoas que estão aprendendo, então estime considerando isso. Não estime considerando que você tem um time de especialistas, né? Preciso ser consistente com a unidade de tempo, ou seja, eu tenho que fazer uma estimativa, eu tenho que definir qual é a unidade de tempo que eu vou utilizar. É hora? É dia? E também, se eu for estimar, eu tenho que levar em consideração também o tempo disponível das pessoas. Não adianta eu estimar um dia com 8 horas, se meus funcionários só trabalham 6 horas, né?
Na estimativa, cada tarefa deve ser considerada independente, integrada pela WBS, ou seja, cada tarefa eu tenho que olhar para ela como uma tarefa única, e olho para ela, não tenho que considerar as dependências dela. Não deve incluir contingências ou tolerâncias, ou seja, o que acontece quando a gente está estimando? A gente tende a querer colocar ali na tarefa uma gordura. Eu digo, olha, eu levo 2 horas para fazer isso aqui, mas vai que, né? Vai que eu esteja mal dia, então em vez de 2, eu vou colocar 4. Eu vou dobrar. Não. Eu tenho que estimar considerando as condições reais. Acrescentar avaliação de risco ajuda a evitar surpresas. Agora, uma coisa é não incluir contingência ou tolerância. Outra é não colocar risco nenhum. Eu tenho que considerar os riscos que podem acontecer. Ou seja, eu tenho risco de, naquele dia, não estar disponível o servidor para eu hospedar minha aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, em vez de considerar 2 horas, eu vou colocar 2 dias aqui, eu vou colocar aqui um fator de risco. Então, o risco eu posso considerar. Eu não posso sair colocando tolerância. Ao invés de levar 2, vou colocar 4, porque vai que ele está com preguiça. Não, isso eu não posso considerar para estimar. Como estimar segundo o PMBOK? Segundo o PMBOK, eu tenho que fazer essa estimativa bottom-up, ou seja, eu tenho que pegar cada atividade e aí sim sequenciar essas atividades, estimar a duração, estimar os recursos, e aí sim eu desenvolvo o cronograma. Ou seja, eu tenho que pegar aquelas atividades ali do previstas na minha estrutura analítica do projeto, e aí eu coloco essa atividade na sequência, vejo quem é que vai fazer, e de novo, por que eu preciso saber quem é que vai fazer? Porque quem é que vai fazer é que vai me dar o prazo, né? E estimo a duração de cada uma das atividades. Para isso, eu tenho que identificar e documentar as atividades ou tarefas específicas que devem ser executadas para produzir os resultados identificados aqui na minha EAP. Aí eu vou montar uma lista de todas essas atividades. Ela deve ser organizada como uma extensão da WPS, né, da EAP, e cada atividade deve conter uma descrição para que não exista falta de entendimento. Ou seja, se eu coloquei aqui que eu tenho uma atividade de criar o banco de dados, eu tenho que dizer o que é essa tarefa, para que as pessoas entendam o que tem que ser feito. Depois eu vou estimar o recurso, é o processo responsável por identificar os recursos necessários para o projeto. Alguns exemplos de técnicas e ferramentas, eu posso consultar análises alternativas, eu posso ver opinião especializada, eu posso consultar dados de mercado, eu posso ter um software de gerenciamento de projetos para tentar verificar. E o resultado é o atributo de atividade atualizado e o calendário de disponibilidade de recursos. E aqui eu tenho que saber as pessoas que vão estar disponíveis mesmo. Depois eu tenho que estimar a duração dessas atividades. Aí eu tenho várias formas para estimar isso. Uma delas, One Time Estimate, que é quando uma única pessoa diz a duração da atividade. Essa aqui não é recomendada, porque eu vou ficar viciada na opinião daquela pessoa. Se ela estiver errada, pronto, minha estimativa está errada. Então, o ideal, eu tenho que consultar pelo menos 2 pessoas. Uma outra é pegar estimativas análogas. Utiliza como base estimativas de atividades similares realizadas no passado. Eu já tive que fazer um banco de dados há 2 meses atrás. Quanto tempo eu levei? 10 dias. Então, se é semelhante, eu vou estimar aqui com 10 dias. Ou seja, eu vejo o tempo de tarefas semelhantes que foram feitas para utilizar a estimativa análoga. A outra é a estimativa paramétrica. Usa modelos matemáticos para calcular as estimativas baseadas em dados históricos. Ou seja, eu tenho um conjunto tenho uma base de dados históricas ali de vários projetos que já foram desenvolvidos naquela empresa. Aí eu pego e calculo a média de atividade daquilo ali, para eu estimar a atividade parecida. Uma outra técnica é a técnica Delphi, visa encontrar uma estimativa a partir do consenso de mais de um especialista, ou seja, eu tenho que fazer o layout do meu site. O que eu faço? Chamo vários designers e cada um vai dando opinião ali de quanto tempo ele acha que leva até que eu chego num consenso. Então, na técnica Delphi, eu vou ter um conjunto de especialistas ali para me ajudar a dizer o prazo daquela atividade. Ela é interessante se eu tiver disponibilidade. Ou seja, se eu tenho que fazer um projeto do novo layout da página da UFOPA.
Aí, quanto tempo eu vou levar? Não sei. Quantos designers eu tenho que eu posso consultar? 3. Então, eu chamo todos eles e de uma consciência vamos dizer quanto tempo eles acham que levam para reformular o design do site da UFOP. Análise de reserva. Acomodar riscos de tempo e custo no projeto através do uso de reservas. Esse aqui é assim. Na estimativa, eu já tenho uma técnica que costumo chamar de colocar gordura. Se alguém diz que leva 2 dias, você coloca 3. Você já coloca ali uma reserva, caso alguma das atividades tenha problema. A outra técnica é o PERT, que usa 3 tipos de estimativa para cada tarefa. A pessimista, a usual e a otimista. Ou seja, eu tenho uma tarefa lá que é desenvolver o banco de dados. O pessimista diz que leva 10 dias para fazer. O otimista diz que leva 4. A realista, a mais usual, a média ali, ia levar 6 dias. E aí você trabalha com esses 3 parâmetros e pode usar uma média entre eles ou pode apresentar as 3 estimativas. O pessimista, eu levo, para fazer tudo isso, eu somando tudo, eu levo 4 meses. Otimista, eu levo 2. A usual, eu levo 3. E aí você negocia baseado nesses... Você faz com que consiga gerenciar um pouco as expectativas do cliente, porque ele sabe mais ou menos que se tudo der errado, 4 meses. Se as coisas derem mais ou menos errado, 3 meses. E se der tudo certo, 2 meses. Aí você gerencia essa expectativa dele. A outra questão, depois de fazer a estimativa da duração, é sequenciar essas atividades. E aí eu preciso verificar as dependências que existem entre uma atividade e outra. Pode ser dependências mandatórias. Exemplo, o alicerce de uma casa deve ser construído antes das paredes, ou seja, a atividade de levantar a parede só pode começar depois que a tarefa de construir o alicerce terminar. Então, a dependência que existe entre elas é mandatória. Eu não consigo começar se a outra não tiver terminado. Por exemplo, eu não consigo testar um software se eu não tiver terminado a programação dele, se eu não tiver uma versão dele. A outra é a dependência discricionária, ou seja, são dependências ditadas pela equipe, melhores práticas. É a equipe dizendo, olha, eu acho que precisa criar o banco de dados primeiro. Claro que dá para a gente fazer sem o banco, dá, mas as melhores práticas diz que a primeira atividade é criar o banco de dados. E a outra é dependências externas, ou seja, não é que dependa do projeto, mas depende de alguma questão fora. Por exemplo, testes podem depender da disponibilidade de hardware, ou seja, eu só vou conseguir testar se, por exemplo, eu tiver um servidor de teste já preparado para que eu consiga rodar os testes de estresse da aplicação. Então, eu tenho uma dependência externa ali. Essa atividade só vai começar na hora que o servidor estiver pronto. É uma dependência da equipe? Não, mas é uma dependência externa. Então, eu tenho que controlar lá a disponibilidade do servidor, porque se não ocorrer, isso vai impactar na minha atividade de teste, certo? Depois, eu tenho que formatar o meu PDM. O que é esse PDM? Opa, desculpa. É o meu diagrama de rede, é a sequência das atividades que eu vou colocar. Eu preciso saber quais as atividades que vão ser paralelas, qual é a atividade que inicia, quando é que tudo termina. E aí, para isso, eu vou montar o que a gente chama de PDM, que é um método de diagrama de precedência, ou seja, eu montar visualmente qual é a atividade que vem primeiro, quais são as atividades que podem ser paralelizadas, qual é a atividade que o caminho que, se eu tiver uma atividade que atrasar bem aqui, atrasa tudo. Então, isso é eu gerenciar. Para eu fazer o meu diagrama de rede, eu tenho alguns conceitos. O primeiro é o que a gente chama, conhecido como a sigla de Early Start, ou ES, a data mais cedo que uma atividade pode iniciar quando suas antecessoras estão no prazo. O outro conceito é o EF, a data mais cedo que uma atividade pode terminar, iniciando na sua data mais cedo e dentro do prazo.
A outra é o late start, a data mais tarde que uma atividade pode iniciar, sem prejudicar o cronograma. Ou seja, se eu iniciar essa atividade até dia 20 de fevereiro, eu consigo fazer isso sem prejudicar o cronograma, por exemplo. Se eu estudar na prova na véspera, eu consigo tirar 10. É arriscado, mas você ainda tem um tempinho. A data mais... E o late finish, a data mais tarde que uma atividade pode terminar, sem prejudicar o cronograma. Eu acho que isso de estudar na véspera tem mais cara de LF, a data mais tarde que uma atividade pode terminar, sem prejudicar o cronograma. E aí eu vou identificar as atividades através da estrutura analítica do projeto, ou seja, para vocês fazerem a tarefa de hoje, vocês precisam ter feito a estrutura analítica do projeto. Depois vocês vão determinar o relacionamento de precedência, ou seja, qual a atividade que precisa começar antes da outra, elaborar a rede, estimar a duração de cada atividade, identificando ES e EF. Só relembrando o que é ES, a data mais cedo que uma atividade pode iniciar, e o EF, a data mais cedo que uma atividade pode terminar. Depois eu identifico o LS e o LF, que é isso, a data mais tarde que uma atividade pode iniciar sem prejudicar o cronograma, e a data mais tarde que uma atividade pode terminar sem prejudicar o cronograma. E aí eu identifico o caminho crítico. E o que é o caminho crítico? O caminho crítico é aquele caminho onde tem as tarefas que qualquer atraso ali compromete o cronograma do projeto. Beleza? Como é que eu posso fazer estimativa? Ou seja, como é que eu vou calcular a data mais cedo que uma atividade pode iniciar sem prejudicar o cronograma e a data mais cedo que ela pode finalizar sem prejudicar o cronograma? ES é igual ao maior EF da atividade precedente. Então, vamos lá. Sentido do cálculo. Se a gente for assim, eu tenho uma primeira atividade que ela leva 3 dias. Beleza? Né? Depois, eu tenho 2 atividades que eu posso paralelizar. Cada uma delas tem atividade de 3 dias. Então, se essa aqui eu começo no 3º dia, ela leva 3 dias, eu termino no 6º dia. Essa atividade aqui, eu também começo ela no 3º dia, que é quando A começa, né? Termina, desculpa. E aí, eu levo 6 dias para fazer. Depois que eu faço a B, eu tenho que fazer essa atividade D aqui. Essa D, ela começa no 6º dia, ela tem duração de 8 dias, beleza? Então, eu vou terminá-la no 14º dia, 6 mais 8, 14. A atividade final, ela leva 4 dias para finalizar. Como essa aqui eu terminei no 14º, então 14 mais 4, 18, meu tempo total é 18 semanas. E vejam aqui, que aqui eu tenho uma folga, né, da atividade C. Para essa aqui, eu tenho a atividade D aqui no meio. E se não for o mesmo responsável, esse cara aqui entregou a atividade dele, beleza. Pode descansar, né? Enquanto eu tenho um D aqui fazendo essa atividade, certo? Essa aqui, eu segui uma sequência indo para frente. Mas eu também posso fazer uma sequência contrária, que é para calcular a data mais tarde que a atividade pode terminar. Ou seja, eu tenho 18 semanas para fazer. Se eu levo 4 semanas, desculpa, para fazer uma atividade, então eu vou terminar na 14ª semana, beleza. Aí eu venho aqui a 14ª semana, eu levo 8, o D é de duração, 8 semanas para fazer, termino na 6ª semana. Aqui eu tenho 2 atividades paralelas, que as 2 têm duração de 3 semanas, eu começo na 6ª, eu levo 3 semanas para fazer, mais 3 semanas para cada uma, e depois a atividade A, que eu também levo 3 semanas para fazer. Ou seja, eu posso fazer o caminho numa direção ou noutra. Mas independente do caminho que eu for fazer, eu tenho que descobrir qual é o caminho crítico. E qual é o caminho crítico? É aquele que, se eu atrasar uma atividade ali, eu comprometo o cronograma. Veja bem aqui. Se eu atrasar essa atividade C aqui, eu levo 3 dias para fazer. Eu começo na 3ª semana, mas eu levo 3 semanas para fazer. Termino na 6ª. Só que o meu projeto, ele tem duração de 18 semanas. Então, se eu atrasar essa atividade C aqui, não tem problema, porque ela não compromete prazo aqui. Agora, aqui, se eu atrasar a B, eu comprometo, porque a D depende dela para começar.
Então, se essa aqui não terminar, se em vez de 3 eu levar 4 semanas, então eu já vou passar para começar com 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 4, 19. Atrasei. Então, esse aqui é o caminho crítico, aquele que, se acontecer alguma coisa aqui, ferrou. A C não. A C, na verdade, ela tem uma folga, porque se eu terminar ela na 6ª semana e o projeto tem 18 semanas, eu ainda tenho uma folga grande aqui, ó, entre eu terminar. Eu tenho essa folga todinha aqui, essas 8 semanas aqui, eu posso ficar sem fazer nadinha. Ela não está no caminho crítico, certo? E isso eu preciso analisar. Por quê? Porque toda vez que eu tiver uma folga igual a 0, ou seja, não posso atrasar, essa atividade está no caminho crítico. Essa aqui eu tenho uma folga de 8 semanas. Por quê? Entre os 6, que é quando ela está finalizada, né? E as 14 semanas aqui, eu tenho essa folga. Ou seja, e aí, isso aqui é uma atividade que ela não é, eu tenho que tomar cuidado com ela, tenho, mas se ela atrasar, não compromete. Agora, aqui não. Aqui o gerente de projeto tem que estar de olho nessas atividades, porque se ela atrasar, ferrou, aí o cronograma dele já está comprometido. Então, o gerente de projeto, ele precisa olhar sempre para essas atividades que estão no caminho crítico. E quais são essas atividades que estão no caminho crítico? No geral, são aquelas atividades que uma tem dependência da outra. Ou seja, para começar a B tem que ter terminado. E aí, toda vez que eu tenho essa dependência, que uma atividade para começar eu dependo da outra, isso põe em risco no meu projeto. Então, como assim? É porque, às vezes, você pode estar no meio do projeto e aí a sua atividade para começar depende que o colega termine. Por exemplo, eu preciso fazer a tela. Só que para fazer a tela, o meu colega já tem que ter feito todo o back-end. Se ele não tiver feito, eu não consigo nem começar. E aí, isso precisa ser minimizado, não evitado, porque não tem como evitar. Tem atividade que, de fato, depende da outra. Só que quando eu crio essas relações de dependência, uma atividade dependendo da outra, eu ponho risco. Se a gente usar lá o exemplo da casa, se o engenheiro civil estimou que ele ia levar 3 semanas para fazer o alicerce, e tudo depende dele ter terminado o alicerce. Ele só consegue levantar a parede se ele tiver terminado o alicerce. Ele só consegue cobrir a casa se ele tiver terminado o alicerce. Se em vez de 3 semanas ele levar 5 semanas, ele já colocou 2 semanas de atraso ali no cronograma dele, que ou ele recupera fazendo mais rápido o levantamento de parede e cobrir a casa, os telhas, ou o projeto dele já atrasou. Então, quando essas atividades que estão aqui no caminho crítico atraso, só tem um jeito. Eu vou ter que recuperar aqui. Ou seja, se aqui, em vez de 3 semanas, eu levar 5 e eu terminar na 8ª semana, aqui eu tinha 8 semanas para fazer. Só que eu já perdi 2 aqui. Então, eu só tenho 6. Aí eu vou ter que fazer mais rápido aqui, eu vou ter que colocar todos os meus esforços para conseguir diminuir o tempo aqui. O que acontece muito em desenvolvimento de software? E algo que acaba comprometendo a qualidade dos projetos. A programação costuma atrasar, e aí eu tenho tempo para entregar. Qual é a atividade que é comprometida? O TERT. Porque, no geral, eu não consigo começar a testar na data que eu planejei. Aí eu tenho que testar mais rápido, aí eu deixo alguns erros passarem. Isso é um problema que a gente, como gerente de projetos de software, precisa evitar. A gente não deve impactar os testes. Tem que resolver os problemas, os atrasos da programação lá na programação, não no teste. Porque aí, se começa a virar uma bola de neve, é igual a nossa vida de estudante. Quando a gente deixa tudo para o final do semestre, o que acontece? A gente fica ferradinho, né? Então, isso que a gente precisa evitar. Aí a gente pergunta, como desenvolver um cronograma? É o processo responsável por determinar as datas de início e fim. Ele pode ser apresentado de diversas formas, a mais comum é essa aqui, que a gente já viu,
né? Uma sequencial. Atenção especial às datas impostas nas restrições do documento, Project Charter e declaração de escopo. Ou seja, eu tenho que olhar o prazo ali que eu disse que eu vou terminar, porque é ali que a minha sequência de atividades não pode passar do tempo ali que eu tenho para fazer o projeto. A definição do cronograma insere o projeto em uma linha de tempo normalmente designada de linha de base do cronograma. Então, no início, o que eu tenho? Eu tenho uma diagrama de redes no meu cronograma. Eu tenho as atividades que tem a data de início, a data de fim, até que no final eu tenho meu projeto. Aqui eu tenho o projeto, eu tenho o código, codificação, testes unitários, a escrita do manual e no final eu tenho o sistema pronto. Aí eu faço isso na forma de um diagrama de Gantt, que é isso, é colocar todas as atividades, né, e a duração, e o cronograma é montado automaticamente para a gente. E a gente tem alguns marcos no projeto. O que são esses milestones ou milhas? São os marcos do projeto que a gente precisa se preocupar para a gente cumprir. E aí o gerente de projeto ele tem que sempre acompanhar para verificar se aqueles marcos do projeto eles estão acontecendo de acordo com o planejado. Por exemplo, ele colocou lá um marco que no dia 5 de agosto toda a parte de programação tem que estar pronta. Ele tem que olhar lá para ver se está, certo? Então, a tarefa do gerente de projeto é montar essa rede aqui. Só que isso não é tarefa tão trivial assim por causa da nossa dificuldade de estimar, beleza? Professora, entendi, mas eu quero saber mais coisas sobre gerenciamento de tempo. Aí eu recomendo que façam a leitura do capítulo 6 do cronograma. Do PMBOK, que está lá no Classroom. E a tarefa de vocês é elaborar o cronograma do seu projeto a partir da estrutura analítica e utilizando um diagrama de redes ou um diagrama de Gantt. Como assim, professora? Agora a senhora falou uma língua difícil. Bora clarear isso? O que eu quero que vocês façam? Essa atividade, deixa eu compartilhar minha guia agora. A tela inteira. Isso dá certo, gente? Não? Acho que vai dar certo, ó. Então, vocês forem olhar a atividade de vocês, aqui, deixa eu só ativar isso aqui, não sei se funciona, beleza. Minha Nossa Senhora. Ok. Acho que isso não sei quanto está dando certo. Bora lá. Lá no Classroom tem essa atividade, gestão do tempo, esse material que eu acabei de mostrar para vocês, o material complementar, que é um material de apoio, que é uma apresentação de um outro professor que eu achei interessante, uma ferramenta um template de gerência de tempo, mas o mais importante é isso aqui, a atividade de vocês. Elabora o cronograma de seu projeto a partir da EAP, utilizando o diagrama de redes ou o diagrama de Gantt. Só que aí, eu coloco para vocês um link, app Gantt Pro, que é uma ferramenta que a gente consegue montar cronograma, que está aqui. Beleza, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, criar o cronograma de vocês. Por exemplo, eu criei esse aqui, ó, criar aula. Aí eu disse que criar PowerPoint, que eu ia fazer nessa atividade. Depois eu ia gravar a aula, que eu ia fazer aqui nesse período. Toda vez que eu quiser colocar uma nova atividade, vem aqui. Eu tenho que corrigir prova. Eu tenho atividade. Quem é que vai fazer? Eu, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer? Eu vou levar 16 horas. Beleza. Tá aqui, né? Aí, só que aqui tá paralelo com essa aqui, não quero. Quero começar essa atividade aqui, vou arrastar. Viu? Aí ele já monta aqui. Além disso, ele traz aqui pra gente o tempo que a gente vai para fazer. Se quiser formatar, então vocês vão colocando aqui e vão montando o cronograma. O que eu quero que vocês façam? Essa atividade aqui para a estrutura analítica do projeto de vocês. Colocar todas as tarefas lá da estrutura analítica. Quem é que vai fazer? Vocês mesmos, vocês vão fazer uma estimativa de tempo. E isso é o cronograma. Pegar aquelas tarefas e estimar o tempo que vocês vão levar para fazer. Certinho. Quando é que eu tenho que entregar? Na próxima quarta-feira. Se eu tiver dúvida, eu uso o WhatsApp. Beleza, gente? Então é isso.
aula gravada, qualquer coisa, qualquer dúvida, me mandem lá pelo WhatsApp. E é isso. Beleza? Tchau, tchau.